Eu podia ter ficado quieta. Eu podia ter continuado a viver a minha vida em paz sem ter que passar por isso, mas não! Eu resolvi usar o meu final de semana inteiro pra assistir The Idol só pra ter certeza de que a série é realmente tão estranha quanto as pessoas estão falando. Por quê, né? Eu podia simplesmente acreditar nas milhares de críticos por aí. São 7 horas da noite numa quarta-feira, semana praticamente encerrada. Ou não. Meu nome é Andresa Baroni, esse é o canal Surtando em Causa Própria. Sejam todos muito bem-vindos, eu agradeço a todos que tomarem um tempinho pra me assistir por aqui. Se você ainda não ouviu falar da série The Idol, estrelada e produzida pelo The Weeknd junto com o Sam Levinson, eu realmente não sei em que planeta que você tá vivendo. Eu só sei que eu gostaria muito de estar nesse mesmo planeta, porque depois de assistir os 4 primeiros episódios da série, eu vi que ela é tão ou mais problemática do que estão falando por aí. A história é arrastada, o roteiro é no mínimo estranho, pra não dizer coisa pior, e a atuação do The Weeknd, gente, é sofrível. E é por conta de tudo isso que The Idol tá causando polêmica. Mas, além de todos esses pontos, tem uma coisa na série sobre a qual é super importante a gente falar, que é a exploração de artistas pela indústria da música. E é exatamente isso sobre o que nós vamos tratar aqui hoje, já que, além de ser um tema relevante, ele tem tudo a ver com os direitos autorais e de imagem desses artistas, o que, por sua vez, tem tudo a ver com esse canal. Mas, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu já vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações. E claro, se puderem, compartilhem esse vídeo para que o nosso canal possa começar a crescer. Bora lá? The Idol é uma série que já estava causando polêmica antes mesmo de ser lançada. E para quem não sabe, ela conta a história da Jocelyn, uma cantora pop que está tentando reerguer a sua carreira depois de ter sofrido um colapso nervoso. Para isso, a cantora está tentando mostrar um lado um pouco mais maduro e sensual para fazer um rebranding da imagem dela perante o público. Só que, no meio do caminho, ela conhece o personagem interpretado pelo The Weeknd, o Tedros, que está tentando fazer uma lavagem cerebral na Jocelyn para poder controlar a vida e a carreira dela. E ele não é o único a tentar fazer isso. A Jocelyn tem toda uma equipe por trás de produtores, empresários e marketing que está o tempo todo tentando controlar o que ela vai fazer, o que ela vai cantar, como ela vai performar, o modo como ela deve se comportar para vender a imagem dela perante o público e, consequentemente, vender as músicas que ela canta. Ou seja, a gente vê na série que a Jocelyn está cercada de pessoas que estão o tempo todo tentando manipulá-la de alguma forma para, no fim das contas, ganhar dinheiro para lucrar em cima dela e da imagem dela, independentemente dos danos emocionais, psicológicos e até mesmo físicos que isso pode estar causando para ela. Inclusive, eu já deixo avisado que se você tem algum gatilho com qualquer forma de abuso, essa série definitivamente não é para você. Mas, independentemente dos problemas que a série tem, que eu mesma, que não sou nenhuma crítica de cinema, de TV, posso dizer que são vários, a série consegue passar pra gente um problema muito grande que existe de verdade na indústria da música, que é a exploração até cruel de artistas visando somente o lucro. O próprio The Weeknd informou que a série é baseada em experiências pessoais dele, e tem gente dizendo que a personagem da Jocelyn é meio que baseada na Selena Gomez, com quem o The Weeknd teve um relacionamento há uns anos atrás. Também na Britney Spears, que sofreu um colapso nervoso bem público em 2007 por conta de pressões que ela estava sofrendo, tanto na sua vida profissional como na sua vida privada. E, gente, a Britney não foi a única estrela da música a passar por situações durante a sua carreira que levaram a traumas e outros problemas emocionais e também, claro, psicológicos. A lista de artistas que sofreram e ainda sofrem por conta da exploração por parte da indústria é enorme. Só para citar alguns, a gente tem o caso da Demi Lovato e da Miley Cyrus, que já falaram publicamente de todos os problemas que enfrentaram enquanto eram artistas da Disney, por conta dos salários baixos e principalmente do uso e da exploração da imagem delas pela empresa. Porque, enquanto elas estavam vinculadas à Disney, elas eram obrigadas a se comportarem de determinado modo que a Disney, a empresa, acreditava que agradaria mais aos fãs. E, quando o contrato das cantoras com a Disney finalmente terminou, elas mudaram radicalmente a forma de se apresentar para o público para poderem finalmente mostrar que estavam livres das antigas amarras contratuais. Mas de onde vem essa exploração e por que ela está intrinsecamente ligada aos direitos autorais?
Bom, como a gente já falou em outros vídeos desse canal, que eu vou deixar linkados aqui na descrição, os direitos autorais são um conjunto de direitos conferidos aos autores de obras artísticas, literárias e científicas. Esses direitos são divididos em dois grupos, os direitos morais e os direitos materiais, ou patrimoniais. O primeiro grupo de direitos morais está ligado diretamente à pessoa do autor, ou seja, ao ser humano que criou a obra. Dentro desses direitos estão o de não ter a obra modificada sem a sua autorização e o direito de paternidade, ou seja, o direito de ser indicado como autor da obra toda vez que ela, ou pelo menos parte dela, for usada por outra pessoa. Esses direitos, por serem pessoais, são indisponíveis e intransferíveis por lei, o que significa que o autor não pode simplesmente deixar de ter esses direitos e nem pode passá-lo para outras pessoas. Já os direitos patrimoniais estão ligados à exploração econômica da obra, ou seja, são direitos que permitem que o autor ganhe dinheiro com aquilo que ele criou. Dentre esses direitos estão o de reprodução, de edição, tradução, inclusão em fonograma ou produção audiovisual, distribuição, utilização, execução, radiodifusão, exibição pública, entre outros. Resumindo, para ficar mais fácil, são direitos que permitem que a obra seja levada ao público e que, por conta disso, o autor seja remunerado. E, diferente dos direitos de cunho moral, os de cunho patrimonial podem sim ser transferidos para outras pessoas e até mesmo empresas. E, de fato, é muito comum que os autores transfiram esses direitos para empresas especializadas para que elas se tornem responsáveis pela exploração econômica da obra e, consequentemente, da carreira desses autores. No caso de artistas compositores, essas empresas são gravadoras, que se tornam responsáveis por viabilizar não só a gravação das músicas, mas também a divulgação e a reprodução delas por aí, seja em rádio, na TV ou em serviços de streaming, como o Spotify, por exemplo. Além disso, as gravadoras são responsáveis pelo marketing das músicas e dos artistas em si, para que ambos fiquem famosos e, claro, vendam mais. E é importante a gente falar que a transferência de direitos para gravadoras não é feita só por compositores, ou seja, pelas pessoas que escrevem as músicas. Os artistas intérpretes que cantam, tocam e performam essas músicas também têm direitos assegurados por lei e esses direitos também podem ser transferidos para que empresas os explorem em nome do artista. E normalmente eles são transferidos. Os direitos dos intérpretes são chamados de conexos porque eles são conexos aos direitos autorais e se referem, dentre outros direitos, à fixação das interpretações como em gravações de áudio, vídeo, etc., a reprodução e a execução pública dessas interpretações, seja ao vivo ou de forma gravada. Mas por que e como é feita essa transferência de direitos dos artistas, compositores e intérpretes para as gravadoras? Bom, gente, o porquê acaba sendo meio óbvio. Porque é muito difícil para um artista sozinho colocar a sua música na mídia para que ela seja levada para o grande público. É verdade que a internet hoje facilitou esse processo aí, mas são raros os casos de artistas que conseguiram vencer no mercado da música sem passar por nenhuma gravadora. Até porque essas empresas têm todo o conhecimento e todo o caminho já aberto para popularizar músicas e artistas por aí. Inclusive, por conta disso, a maior parte do lucro decorrente da exploração das músicas acaba ficando para a gravadora. Se um artista é grande, a chance dele ter um poder maior de negociação ali aumenta. E com isso, acaba aumentando também o poder do artista de gerenciar a sua carreira e também de ter um retorno financeiro maior frente à gravadora. Mas para artistas pequenos ou que estão no início das suas carreiras, esse poder de negociação é bem pequeno. E as gravadoras, sabendo disso, acabam se aproveitando para garantir contratualmente que elas vão ficar com a maior parte do lucro dessas músicas. Já o como isso é feito também é fácil de responder. A transferência dos direitos patrimoniais de um artista para a gravadora é feita por meio de contratos de cessão ou de licença. A cessão é basicamente a venda desses direitos de forma permanente e a licença é como se fosse um aluguel. A gravadora pode explorar a música em troca do pagamento de royalties para o autor. Apesar do contrato de licença acabar sendo mais comum, o contrato de cessão também é bastante usado, mesmo que ele possa ser mais prejudicial para o artista a longo prazo. Um exemplo famoso de artista que acabou tendo problemas por ter assinado um contrato de cessão das suas obras é a Taylor Swift. No início da sua carreira, lá atrás, a Taylor assinou um contrato com a Big Machine Records, que estipulava que os 6 primeiros álbuns da cantora seriam produzidos pela Big Machine. E, em contrapartida, os direitos sobre os fonogramas das músicas gravadas pela Taylor pertenceriam exclusivamente à gravadora, ou seja, a Taylor não teria direito sobre nada. Em outras palavras, a cantora cedeu os direitos sobre os fonogramas gravados
gravados para os próximos 6 álbuns que ela lançaria. A Taylor, de fato, gravou esses álbuns e depois do lançamento do último, o contrato entre ela e a Big Machine terminou. Então, como condição para renovar o contrato, a Taylor pediu que os direitos sobre os fonogramas originais dos álbuns já gravados fossem devolvidos para ela. E a Big Machine, claro, não só se recusou a fazer isso, como ainda deu uma facada na costa da Taylor e vendeu os direitos sobre esses fonogramas para o Scooter Braun, que, para quem não sabe, é o produtor do Justin Bieber e inimigo número 1 da Taylor. E olha que ela não tem poucos inimigos por aí. Só que o que a Big Machine e o Scooter Braun não esperavam era que a Taylor fosse ser mais esperta do que eles, porque a cantora não só assinou um contrato com outra gravadora, a Republic Records, como tá regravando aos poucos os seus 6 primeiros álbuns. Com isso, ela se torna dona dos novos fonogramas gravados e pode explorá-los economicamente, sem a necessidade de pedir autorização do Scooter Braun. Gênio, né? Para que a história ficasse ainda melhor, só faltou que a Taylor fizesse mais shows no Brasil para que a gente pudesse ter a possibilidade de comprar os ingressos, inclusive eu. Fica aqui a crítica para Taylor. Enfim, gente, não pensem vocês que é só lá fora que essas coisas acontecem não, viu? Aqui no Brasil, esse tipo de contrato também existe e muitos artistas já tiveram problemas por causa disso. Inclusive ele, o nosso rei, Roberto Carlos, que junto com o Erasmo começou uma briga judicial para recuperar os direitos sobre 72 músicas escritas por eles e cujos direitos foram cedidos para uma gravadora por meio de contratos assinados entre 64 e 87, ou seja, há muitos anos atrás. O juiz acabou julgando o caso, entendeu que o direito sobre todas essas músicas é mesmo da gravadora, porque afinal foi feito um contrato de cessão sobre elas e por conta desses contratos a empresa paga para o Roberto e para o Erasmo, aliás, para os herdeiros do Erasmo, os sentimentos decorrentes da exploração econômica dessas músicas até hoje. Dentre essas músicas estão Namoradinha do Amigo Meu, É Preciso Saber Viver e Se Você Pensa, entre outras, né? Porém, não é sobre a exploração das músicas que os contratos das gravadoras versam não, tá? Quer dizer, até pode ser, mas muitas vezes esses contratos tratam também do gerenciamento da carreira do artista como um todo e acabam transformando o próprio artista em um produto que gera lucro não só para ele, mas principalmente para as gravadoras. Esse tipo de contrato é chamado de 360 e é muito comum na indústria da música americana, mas isso não significa que eles não existam no Brasil. Eles existem e na última década passaram a ser mais usados do que antes. Esses contratos 360 determinam que a gravadora não vai lucrar só com a reprodução das músicas de um determinado artista, não. Ela vai lucrar também com turnês, com as campanhas publicitárias das quais o artista participar, com a atuação em filmes, novelas, séries, com a participação dele em reality shows, com o licenciamento da marca do artista, com contratos de patrocínio que ele assinar. Enfim, gente, a gravadora vai passar a lucrar com toda e qualquer coisa que o artista possa fazer para ganhar dinheiro. A justificativa das gravadoras para esse tipo de contrato é que elas investem muita grana para garantir que o artista e as suas músicas se tornem famosos. E isso não deixa de ser verdade, né, gente? Para alguém ficar realmente famoso e se tornar relevante no mundo da música, é preciso sim que haja um investimento grande e dificilmente um artista lá no início da carreira vai ter dinheiro para arcar com todos os custos necessários para crescer de verdade no mercado que é tão competitivo. E é natural que quem invista nesse artista queira ter alguma espécie de retorno. Mas, mesmo havendo essa justificativa, o abuso por parte das gravadoras não deixa de existir. Primeiro, financeiramente, porque até que o investimento que a gravadora fez no artista seja totalmente recuperado, o artista em si vai receber uma porcentagem muito pequena dos valores que as suas músicas e os seus shows e a sua imagem vão angariar. Segundo, vai ter uma exploração pessoal, porque a gravadora vai ter muito mais voz no rumo que a carreira do artista vai tomar do que o próprio artista. Isso inclui a quantidade de horas que o artista vai trabalhar, a quantidade de shows que ele vai fazer, as campanhas publicitárias das quais ele vai ter que participar, as roupas que ele vai ter que vestir, o que ele vai postar nas suas redes sociais, o físico que ele vai ter que ter para que seja considerado bonito, entre outras coisas. E é aí que a gente vê problemas como aqueles que artistas mirins da Disney enfrentaram, como a Demi Lovato e a Miley Cyrus, que a gente já citou antes.
Aliás, a Disney pode parecer muito legal pra gente que consome os produtos dela, mas se você parar pra ver os depoimentos dos artistas que trabalharam para ela quando criança, vocês vão perceber que pra eles a Disney foi só uma fábrica de traumas. E por fim, o terceiro problema disso tudo é contratual, porque esses contratos são geralmente escritos para dificultar a rescisão deles por parte do artista, ou seja, o artista acaba ficando contratualmente preso à gravadora e na maioria das vezes só pode sair se pagar uma multa altíssima. Inclusive, recentemente, a gente viu o caso da Anitta, que pagou uma multa milionária para poder rescindir o seu contrato com a Warner Music. Mas, mesmo com todos esses problemas, é importante a gente ver um outro lado disso tudo. Assim como é muito difícil para um artista distribuir as suas músicas sem a ajuda de uma gravadora, também é muito difícil para se tornar famoso e, mais do que isso, se manter famoso e relevante sem ter alguém que o auxilie. Não que isso não aconteça, e como eu disse antes, a internet facilitou muito o surgimento de novos artistas que trabalham de forma autônoma, principalmente agora, que é possível que uma pessoa completamente anônima fique famosa porque fez algo que viralizou por aí. Mas crescer e manter a fama é um trabalho difícil, em especial no mercado que está o tempo todo tentando derrubar a sua carreira, seja por causa da qualidade das suas músicas, do ambiente super competitivo que é esse mercado, do próximo artista do momento que faz com que as pessoas deixem de ter interesse nos antigos ou até mesmo por causa da famosa cultura do cancelamento. Então, ter alguém, uma equipe por trás gerenciando a carreira do artista e fazendo o possível para que ele continue relevante e continue ganhando dinheiro com isso, acaba sendo uma coisa importante. Aí vai do artista pesar os prós e os contras de assinar um contrato que pode ou não lançá-lo ao estrelato. E ao mesmo tempo, cabe também a ele fazer, ou pelo menos tentar fazer, todo o possível para que a gravadora cumpra a sua parte para torná-lo famoso, a ponto de ele poder ir aos poucos ganhando maior poder de negociação sobre o modo como as suas músicas vão ser distribuídas, como a sua carreira vai ser gerenciada e a porcentagem de royalties que ele vai receber por isso. Além disso, não custa lembrar, até porque eu sou advogada e é meu papel fazer isso, mas é importante que antes de assinar um contrato, os artistas procurem um advogado para entender o que eles vão estar assinando de verdade e o que eles vão estar abrindo mão para não terem uma surpresa desagradável no futuro. Eu sei que a maioria das pessoas não gosta de advogados e só procura um quando a já tá feita. Mas bons advogados, servem também e principalmente para evitar que problemas aconteçam, ou pelo menos para tentar diminuir esses problemas. Lembre-se que se nem o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos conseguiram modificar as cláusulas de um contrato na justiça, a chance de que artistas menores consigam discutir o que foi assinado por eles é ainda menor. Por isso, é importante que o artista entenda os seus direitos e deveres antes de sair assinando qualquer papel por aí. E isso não vale só para artista, não. Isso vale para todo mundo, para qualquer contrato que a gente vá assinar. Mas agora eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Vocês já assinariam um contrato com alguma gravadora? Estariam dispostos a abrir mão de alguns direitos para ficarem famosos? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também não esqueçam de deixar o like ou dislike se vocês não gostaram, de se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E principalmente de compartilharem o conteúdo com outras pessoas. Nos vemos semana que vem. Tchau!